Palavras do Salmo 50, versículo 15. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Um convite e uma promessa. Se me chamarem no dia da aflição. Se me chamarem. Olha o convite. Está aflito? Está angustiado? Então me chame. Eu os livrarei. Que promessa maravilhosa. Mas, pastor, parece que não é isso que acontece. Olha, eu tenho vivido muitas angústias, eu tenho acompanhado pessoas que vivem verdadeiras angústias, dias de grande aflição. Sabe, essas pessoas estão na igreja, essas pessoas são dizimistas, essas pessoas servem a Deus de maneira fiel, comprometida, mas parece que Deus não as está escutando mais. Querido amigo, querida amiga, eu preciso entender muito bem essas palavras para tirar dessas palavras o que verdadeiramente Deus quer me oferecer por essas palavras. Por isso a pergunta a se fazer é: se me chamarem no dia da aflição. Observe a expressão que aparece ali, dia, não dias. Dia da aflição. É uma palavra que aparece no singular. No singular. Por isso a pergunta a se fazer é: que dia da aflição é esse? Querido amigo, querida amiga, esse grande dia da aflição, ele precisa ser entendido de maneira correta para que nenhum de nós perca desse texto bíblico, desse belo salmo, Salmo 50, versículo 15, o que de fato e de verdade Deus quer nos ensinar. O dia da aflição é aquele grande dia quando nós somos atormentados pelos nossos pecados, que todos nós temos, não há justo sobre a terra, nenhum sequer. Nós queremos fazer o bem, mas acabamos fazendo o mal que não queremos fazer. Somos pecadores. Mas sabe, tem aqueles dias que a nossa consciência, que o nosso inimigo sagaz como é, ele parece que joga os nossos pecados, né? Ele faz uma lista de todos os nossos pecados e coloca diante dos nossos olhos e diz: olha, aqui são os seus pecados. Você é um desgraçado, aqui ó, olha aqui ó. Você vai ser condenado porque a lei de Deus te condena por isso, por aquilo, por aquilo. A alma que pecar, essa morrerá, conforme diz o profeta Ezequiel. Aí as pessoas ficam angustiadas. Esse é o grande dia. O dia da aflição, o dia da angústia. E esse grande dia da aflição, esse grande dia da angústia, ele bate mais forte naquele grande dia que é o dia da morte. Aí esse grande dia se torna mais terrível ainda. Por isso a palavra de Deus diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Nesse grande dia, quão importante será se eu tiver em minha mente a compreensão das palavras do Salmo 50, versículo 15. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Certo pastor, ele tinha uma grande dificuldade para pregar sobre o texto do Salmo 50, versículo 15. Certo dia, fazendo uma pesquisa, ele encontrou um sermão que foi escrito por um pastor da Idade Média. Um pastor que já havia perdido a sua esposa, os seus filhos, para a Guerra dos 30 anos. Guerra essa que aconteceu entre os anos 1618 a 1648. Uma guerra muito cruel, uma guerra na qual os católicos queriam exterminar os protestantes de toda a Europa. Aí, se deparando com esse texto escrito por este pastor, onde dizia que o pastor estava pregando na sua igreja como sempre fazia todos os finais de semana. E naquele dia ele pregava sobre o Salmo 50, versículo 15, se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Quando de repente o culto foi interrompido por gritos de pessoas que estavam assustadas porque guerrilheiros, pessoas armadas haviam entrado dentro da vila e agora aquelas pessoas que estavam na igreja, assustadas, apavoradas, saíram correndo e se esconderam no meio da mata.
Aquela igreja então foi invadida por algumas pessoas armadas, por alguns guerrilheiros que então pegaram o pastor. Eles zombaram do pastor, eles bateram muito no pastor, que ficou praticamente morto. Como era costume naquela época, ao lado da igreja havia um cemitério. E nesse cemitério, onde já estavam enterrados seus filhos e a sua esposa, os guerrilheiros então, eles amarraram o pastor na cruz de uma sepultura e falaram assim para o pastor: olhe bem para esta cruz, lembre-se do teu Jesus e morra com ele. Morra com ele. Vamos ver se agora ele vem te livrar também neste momento. Acalmado o tumulto, pessoas saíram da mata, viram a cidade destruída, algumas casas ainda com a fumaça por causa do incêndio, muitas pessoas mortas, e foram até a igreja para ver se eles haviam matado o pastor. E viram o pastor amarrado na sepultura, viram um pastor amarrado na cruz numa sepultura. Aí soltaram o pastor, cuidaram daquele pastor, e ele então, recuperado, alguns meses depois, novamente subiu ao púlpito. E subindo ao púlpito ele disse: olha, no último culto, quando nós estávamos aqui reunidos, nós começamos a nossa reflexão a respeito do Salmo 50, versículo 15, e fomos interrompidos. Hoje eu quero continuar este sermão. Todos nós passamos por aflições. Todos nós passamos por angústias, por sofrimentos. Todos nós temos clamado a Deus, mas parece que Deus não nos ouve mais. Parece que Deus não está interessado na nossa causa, na causa da confissão luterana que nós estamos defendendo. Mas parece que Deus não está nos aprovando. Afinal, uma derrota após a outra. O próprio rei Gustavo Adolfo da Suécia, que estava vindo ao nosso socorro, ele acabou morrendo no campo de batalha. No entanto, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Não é dessa aflição que o salmista diz aqui no Salmo. Não é dessa angústia, por mais dolorosa que seja, não é dessa angústia que o salmista está falando aqui. O nosso texto fala de uma angústia muito, muito maior. A angústia, a aflição, está no singular e se refere à grande angústia que a lei de Deus, é isso mesmo, a grande angústia que a lei de Deus provoca na alma, quando a lei de Deus acusa os nossos pecados. E o nosso inimigo é mestre em usar a lei de Deus para nos atormentar dos nossos pecados. Quando a lei de Deus ela profere sobre nós a sentença de maldição, de morte, porque a palavra de Deus é clara quando diz pelo profeta Ezequiel: pois a alma que pecar, essa morrerá. Mas a alma que pecar, essa morrerá, conforme diz o profeta Ezequiel. Este morrer não é um simples morrer do corpo, como nós vemos aqui no cemitério ao lado. Quantas pessoas, os seus corpos morreram? Mas não é desse morrer que o profeta se refere. Ele fala do morrer eterno, dos horrores do inferno. E dessa angústia nenhuma força humana, nem mesmo a nossa vida piedosa, a nossa suposta vida piedosa, pode nos livrar. Somente Deus pode nos livrar dessa aflição, dessa angústia. E Deus nos diz de maneira muito categórica pelo salmista: eu te livrarei. Sim, Deus nos livrou. E nos livrou por seu Filho Jesus, que se tornou nosso irmão, nascendo da Virgem Maria, e como substituto em meu lugar, em teu lugar, no lugar de toda a humanidade, ele cumpriu perfeitamente a lei que me condena. E agora, estando eu em Jesus, a lei não me condena mais. Eu estou livre desse grande dia da aflição. Mas a lei de Deus, ela causa em mim uma aflição. E o diabo é mestre em me causar aflição também. Ele coloca diante da minha cara os meus pecados. Ele é mestre em dizer: olha, você vai ser condenado por isso, por aquilo, e daí nós ficamos aflitos, aterrorizados. Mas lembre-se, eu te livrarei, promessa de Deus, ele já nos livrou em Jesus, ele nos livra em Jesus. Jesus venceu o pecado, a morte, Satanás, e essa vitória agora ele oferece para mim, por meio do Evangelho, por meio dos sacramentos. Sim, ele oferece a todos nós. Querido amigo, querida amiga, é claro que nós temos pequenas aflições nesse mundo.
e são muito pequenas. É claro que nós temos angústias no dia a dia, mas saiba de uma coisa: essas pequenas angústias, essas pequenas aflições, esses pequenos tormentos, bem, vamos deixar isso nas mãos de Deus. De maneira muito humilde, orar a cada novo dia, seja feita a tua vontade, entregar isso nas mãos de Deus. Mas ao mesmo tempo louvar o nosso Deus, porque o grande dia da angústia, ele se torna no grande dia da nossa vitória. Porque para o cristão, o morrer é lucro. O cristão que morre, vivo está. Porque nós vivemos na certeza de que Cristo morreu, morto não ficou, ressuscitou. E o grande dia, que para muitos é um dia de dor e de tristeza, para os que creem, também é o grande dia em que ele está liberto do aqui e do agora e já vive com Deus a eternidade que nos foi preparada em Cristo Jesus. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade e que a gente saiba que fomos libertos do grande dia da angústia, do grande dia da aflição. Deus abençoe, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.